Existe um lugar na Suíça onde a água é azul turquesa de verdade, onde um rio cavou a rocha durante 10.000 anos e onde, escondidas dentro da pedra, existem duas cavernas secretas que até hoje ninguém sabe quem construiu. E o mais impressionante, tudo isso fica a meia hora da minha casa e eu nunca tinha ido. Hoje eu vou te levar comigo, com os meus sogros e o Federico, para um dos dias mais bonitos que eu já vivi nesse país. Vem comigo. Grüße miteinander, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, diretamente de um dos lugares mais maravilhosos da Suíça, eu continuo viajando com os meus sogros, então eu vou mostrar cada detalhe desse dia, vou levar vocês em alguns pontos turísticos aqui da região de Interlaken. E agora a gente está na cidade de Meiringen, em um lugar que a gente queria visitar há muito tempo, desde quando a gente chegou na Suíça, na verdade, mas nunca tivemos a oportunidade. E hoje aqui de frente para mais um lugar incrível desse país, claro que eu vou mostrar cada detalhe para vocês. E hoje a gente está aqui no Haareslust, um cânion de calcário que foi esculpido pelo rio Aare ao longo de milhares de anos. E a água tem essa cor azul turquesa incrível, porque vem diretamente do degelo das geleiras. E todo o caminho é assim, por dentro do desfiladeiro ou passarelas de madeira fixadas na rocha. E toda a caminhada, que tem 1,4 quilômetros de extensão, leva cerca de 45 minutos a 1 hora para ser feita e é bem tranquila, não tem subida, né? Pelo menos não até aqui. Vale super a pena, é muito lindo. Com certeza a gente vai parando, né, para apreciar os detalhes da natureza. E enquanto a gente caminha, deixa eu te contar umas curiosidades que nem quem mora aqui costuma saber. Esse cânion não é só bonito, ele se formou no final da Era do Gelo, há uns 10.000 anos, quando a água das geleiras começou a furar essa rocha. E olha que loucura, em alguns pontos ele só tem 1 metro de largura, mas chega a 200 metros de profundidade. E durante séculos ninguém conseguia atravessar aqui. A água era tão violenta que a única forma de cruzar era de barco, num risco enorme, e o povo da região evitava esse lugar. Diziam que aqui viviam monstros e o cânion ficou cercado de lenda e mistério por gerações. Até que lá no fim do século XIX, um grupo de apenas 12 homens da região resolveu construir esse caminho todo. E fizeram isso em só 2 anos. E conforme a gente vai caminhando, tem algumas plaquinhas azuis com histórias, com informações, né, sobre esse lugar. E olha que interessante, aqui nesse ponto tem essas plaquinhas e fala que são 2 cavernas que foram criadas na Segunda Guerra Mundial e não se sabe o porquê e por quem, mas as cavernas têm capacidade para até 185 soldados e uma pessoa que chegou a visitar essas cavernas falou que elas são bem luxuosas, tem paredes de madeira, aquecimento, água corrente e eletricidade. E aqui tem a planta do lugar. Sabe o que mais impressiona aqui? Como a natureza é perfeita. Esse cânion levou milhares de anos para ficar assim, não foi de uma vez. Foi ano após ano, o rio insistindo na mesma direção, e é exatamente assim que a gente constrói uma vida nova no outro país. Não é num dia, é no detalhe, do passo pequeno, na teimosia bonita de continuar, e um dia você olha para trás e tem algo lindo esculpido. Bom, e a gente terminou todo o trajeto. Agora a gente tem 2 opções, ou voltar caminhando ou ir de trem. A gente vai de trem. E aqui tem os horários, a gente vai tomar esse de 2h05. E qualquer pessoa pode tomar, fica aí a opção, né? Já tá incluso no ingresso.
E aqui em cima tem banheiro e tem essa lanchonete também, onde vende algumas batatinhas, alguns refrescos. E a gente tá procurando a hora. Agora, aonde tá o trem? E a gente tem 3 minutos para chegar até lá. E aqui fala que é uma caminhada de 5. Então vamos ver se vai dar tempo de chegar. Gente, viemos correndo e conseguimos chegar a tempo aqui no trem. A gente achou que era aí na estação mesmo, lá em cima, no ponto final, né? Mas tem que caminhar por 5 minutos e a gente conseguiu chegar em 2 minutos. É uma descida, mas é muito tranquilo. Agora a gente vai entrar aqui no trem. E a maior parte do percurso aqui do trenzinho é por dentro da montanha. E agora a gente saiu, mas já estamos chegando na parada já. E esse é o percurso do trem. A gente saiu daqui e estamos viajando por apenas uma estação, até a Haraldsluzt West. É bom se atentar aqui se você tomar esse trem também, porque tem que pedir parada. Alguns trens aqui da Suíça você precisa apertar o botão para algumas estações, não são todas, claro, principalmente nas cidades pequenas, em vilarejos, e lá se vai o trem, ó. Que paisagem mais linda! Olha a cor desse rio. E a gente parou ali onde tá indo aquele caminhão. Então, bem facinho aqui o deslocamento para visitar o Haraldsluzt. E fica aí para vocês mais um lugar incrível aqui da Suíça. Eu tô encantada com essa região também. Nunca tinha vindo. A gente vive aqui na Suíça e vive aqui perto, da meia hora apenas de carro. Mas a gente vai trabalhando, vai vivendo a vida, né? E vai deixando alguns lugares que a gente quer ir um pouco de lado. Mas é muito bom quando vem família e a gente precisa fazer o turismo, que é uma necessidade maravilhosa, né? E esses dias estão sendo incríveis. E chegamos no próximo destino, que é o vilarejo de Brienz. Claro que não poderíamos deixar de colocar no roteiro também, já que tem um dos lagos mais lindos da Suíça. Infelizmente, dessa vez a gente não vai fazer o passeio de barco, o que é altamente recomendado também. Mas, claro que não vai ser a única vez que eles virão, então a gente vai deixar para uma próxima vez. Agora a gente vai almoçar. E estamos pegando essas cadeiras para a gente comer nossos sanduíches de frente para esse lago lindo. E essa cidadezinha fica aqui no cantão de Berna e ela tem aproximadamente 3.250 habitantes e ela recebe turistas do mundo inteiro, principalmente por esse lago cor verde esmeralda intenso. E outro fato curioso sobre Brienz é que aqui é uma das capitais mundiais da entalhação em madeira e muitas casas aqui têm detalhes entalhados à mão e datam de séculos. O legal aqui da Suíça também é que mesmo as cidadezinhas têm os mapas com informações. Então aqui tem os toaletes, a estação de trem. Se você sabe inglês, vai se virar muito bem aqui na Suíça. E caminhando aqui ao lado do lago, a gente tem essa vista.
E ao longo de todo esse caminho, a gente encontra essas cadeiras dentro dessa proteção, né? Então, se você pegar alguma e usar, o legal é colocar aqui de volta do jeito que tá. E aqui para esse lado, bem ali na frente, tá a estação de trem de Brindes. Então, se você vier de trem, você vai descer ali e pode percorrer todo esse caminho para lá, né? E na volta você pode vir pela rua de cima, passando pelo centrinho da cidade. Então, se você está passando por essa região, ou se você está hospedado em Interlaken, vale super a pena separar algumas horinhas do seu dia para visitar essa cidadezinha maravilhosa. E se você vier no verão, com certeza não pode deixar de dar um mergulho nesse lago. E além do trem, você também pode chegar nessa cidadezinha de barco. E a viagem de Brindes a Interlaken Ost sai R$ 39 sem desconto. Se você mora na Suíça ou se você comprou o Halbtags para um mês, sai metade do preço, então R$ 19,50. Esse é um passeio que também está na nossa bucket list. A gente ainda vai fazer e claro que eu vou trazer aqui para vocês, mas a gente ainda não fez. Então, se tudo der certo, esse verão vai ter esse vídeo aqui no canal também. Então, aqui é a estação de trem, é o trem que vem de Interlaken a Lucerna. Ele passa bem aqui no meio da cidade. E aqui pra frente já tá a rua principal, né, do comércio. E eu vou ali ao Coop, vou mostrar pra vocês como é tudo bem pertinho nessa cidadezinha aqui. Então o Coop já tá bem aqui na frente, estação de trem para esse lado aqui, muito fácil de encontrar, onde você pode comprar o seu lanche ou algum chocolate, né? Bom, e a ideia aqui é comprar um sorvete pra gente. Tem esses Magnus aqui, 6 do pequeno, por exemplo, tá R$ 6,25. Tem esse aqui também, da marca do Coop, que tá por R$ 3,95. Ou aqui outras opções parecem ser mais premium por R$ 5,80. Aí eu tava buscando esse aqui, gente, ó, Movenpick. Ele é muito bom, já mostrei aqui no canal da outra vez. O pequenininho sai por R$ 4,50, que são 165 ml. Ou o grande, vai depender, mas tá em torno de R$ 11,95 a R$ 13,50. Então vai depender do sabor. Mas o legal é que dá para 2, 3 pessoas comerem, né? E essa é a rua principal do comércio aqui de Brindes. Então para cá a gente encontra muitos restaurantes, algumas lojas e a vida do suíço acontecendo na prática. Bastantes produtos artesanais, como sabonete, óleos. Como eu sempre gosto de trazer aqui o preço real de restaurantes e das coisas aqui na Suíça, nesse restaurante aqui, na cidadezinha de Brindes, tá com esses valores, ó. Por exemplo, uma salada, volta de 10, 13. Os pratos principais, esse aqui que é o meu preferido, que é como se fosse um estrogonofe de vitela com roche, tá 43. Na verdade, tô achando mais carinho esse restaurante. Ó, a sopa também varia bastante o preço. Me conta aqui nos comentários se você acha caro ou barato. E a gente tá voltando pro carro agora e pagamos 2 francos para estacionar por 2 horas. Os preços dos estacionamentos aqui na Suíça variam bastante. Então a gente já pagou 15 em Genebra para passar mais ou menos 3 horas. E Genebra foi o mais caro de todos. Mas aqui nessas cidadezinhas geralmente são mais baratos mesmo. E tem que ficar bem atento ao tempo de permanência máxima permitida. Por exemplo, a gente parou ali na rua principal. Depois vimos que é por apenas 15 minutos. Então a gente tirou e trouxe até aqui
Esse que chama Centrale Park Ua. Então esse tem a permanência máxima permitida de 3 horas. Então a gente consegue ver que aqui o máximo são 3 horas e que 1 hora é 1 franco e 3 horas, 3 francos. E aqui a gente escolheu a inicial da placa do carro, colocamos o número, escolhemos a duração e pagamos aqui por aproximação. Então é bem fácil, bem intuitivo. E depois não imprimiu nada, já fica registrado. Quando o fiscal passa, ele verifica a placa do carro, se tá tudo ok. E chegamos aqui agora em mais um ponto turístico na Suíça. E esse é especial para quem viu a série Pousando no Amor. Aqui tem um QR Code, você pode escanear e ter algumas informações e as fotos dos takes, né, que gravaram aqui. E o preço para entrar na ponte é 8 francos. Se você é turista em Interlaken, você tem um desconto pagar 6. Nós, como viemos em 4 pessoas, ele cobrou 2 cheias e 2 meias. Então o total para entrar aqui na ponte foi 24 francos para 4 pessoas. E essa aqui é a Panorama Brücke de Sigrisville. São 340 metros de comprimento, suspensos a 182 metros de altura sobre o desfiladeiro de gume. E aqui do alto você vê o Lago de Thun e, em dia claro, as 3 principais montanhas da região, Eiger, Monch e a Jungfrau. E quem é fã de Pousando no Amor já reconheceu que foi aqui, no episódio 4, que os 2 protagonistas se encontram pela primeira vez. E assim termina mais um dia desses que eu queria que durasse para sempre. A gente vive aqui na Suíça, mas na correria do dia a dia acaba deixando esses lugares lindos de lado. E foi preciso vir a família para eu redescobrir o quanto esse país é mágico. E talvez você esteja aí pensando que isso é sorte. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é que morar na Europa não é sorte. É decisão, é informação e é um passo de cada vez. E foi justamente por isso que eu criei o meu guia, onde eu reuni tudo o que eu queria ter sabido antes de chegar aqui. Do zero ao permisso, moradia, custo de vida e a vida real sem romantização. E se esse sonho mora aí dentro de você, o link tá aqui na descrição. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.